O programa a seguir é livre para todos os públicos. Senhores, muito boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta instalação em primeira reunião da 34ª Sessão Extraordinária. Sessão essa convocada por Sua Excelência o Prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto, no intuito de nós avaliarmos o projeto número 9.171/011, que autoriza a criação do Fundo de Combate à Situação de Emergência e ou de Calamidade Pública e da outras providências. Solicito ao vereador Isaac Demani, nosso primeiro secretário, que faça a leitura, por favor, vereador, do encaminhamento e do projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite. Nova Friburgo, 19 de janeiro de 2011, ofício número 37, do gabinete do prefeito de 2011. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, encaminho com o presente o anteprojeto de lei que cria no ordenamento financeiro do município Fundo de Combate à Situação de Emergência e ou Calamidade Pública, concebido em decorrência da catástrofe causada pelas chuvas de dimensões diluvianas que se abateram sobre a nossa região, em razão do que, através do Edito Municipal número 12, de 14 de janeiro de 2011, já decretei o estado de calamidade pública em todo o território do município. O sobredito projeto é de caráter social e humanitário, que visa implementar no âmbito do município friburguense medidas preventivas de caráter econômico e financeiro de custeio de minimização das perdas sofridas pelas vítimas diretas e indiretas da grave e calamitosa situação que se instaurou nessa cidade, bem como a reparação de equipamentos e outros bens públicos. A aludida lei terá o condão tornar transparente o aporte e a aplicação das verbas constitutivas daquele fundo, assim como o seu combate nos moldes da legislação, o seu controle nos moldes da legislação fiscal em vigor. A fio do exposto, considerando a necessidade e a urgência que a grave situação nos impõe, requeira Vossa Excelência que se digne em convocar reunião na forma extraordinária para o fim de submeter à apreciação dessa nobilíssima Casa Legislativa o anteprojeto que ora vos encaminho, em regime de urgência urgentíssima e, em sendo necessário, por meio de sessão extraordinária, ser convocada para esse fim. Sendo só o que me oferece para o momento, colho do ensejo a satisfação de renovar a Vossa Excelência e os vossos digníssimos pares os testemunhos de elevado respeito e distinta consideração. Respeitosamente, Demerval Barbosa Moreira Neto, prefeito. Projeto de lei municipal. Autoriza a criação do Fundo de Combate à Situação de Emergência e ou de Calamidade Pública e da outras providências. A Câmara Municipal de Nova Friburgo decreta e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado no ordenamento administrativo e financeiro do município o Fundo de Combate às Situações de Emergência e ou de Calamidade Pública de natureza contábil, vinculado à Secretaria Municipal de Governo, com a finalidade de assegurar o desempenho ágil de sua missão institucional referente às ações. Parágrafo único. Constitui-se receita do fundo realizadas a partir do mês da decretação de situação de emergência e ou calamidade pública e aquelas constantes de superávit financeiro a critério e disponibilidade da administração pública, não incorporada às dotações do exercício. Inciso 1. As transferências constitucionais. Inciso 2. Cota parte do Fundo Especial do Petróleo. Inciso 3. Alienação de outros bens móveis da administração direta. Inciso 4. Remuneração de depósitos bancários dos recursos ordinários e de transferências obrigatórias do Poder Executivo. Inciso 5. Doações, auxílios, subvenções e outras contribuições de pessoais, físicas ou jurídicas, bem como de entidades e organizações públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras. Inciso 6. Outras receitas que lhe venham a ser legalmente destinadas. Artigo 2º. Os recursos do fundo destinar-se-ão à realização de despesas de assistência às populações afetadas, compreendendo o fornecimento de bens, prestações de serviço,
aquisições de bens duráveis para sua utilização no desastre, execução de obras, limpezas e conservações de bens públicos ou privados e serviços públicos e, ainda, a realização de transferência voluntária na forma da lei, com a finalidade de atender às situações de calamidade pública e ou de emergência, devidamente reconhecidas por edito próprio. Obrigado, professor Pierre. Artigo 3º. A Secretaria Municipal de Governo é o órgão gestor dos recursos do fundo, a quem caberá orientar a alocação dos recursos nos orçamentos dos órgãos responsáveis pela execução das ações em situação de emergência e ou calamidade pública, assistido pelos titulares das demais secretarias. Parágrafo único. Fica criado o Gabinete de Gerenciamento de Crises, que é o da Secretaria Municipal de Governo, e será composto, além dos senhores secretários municipais constantes do ordenamento administrativo do município e os afetos ao objeto da situação de emergência ou calamidade, em especial pelo senhor Procurador-Geral do município e o senhor Secretário Municipal de Ordem Urbana. Artigo 4º. As prestações de contas referentes às despesas realizadas, diretas e indiretamente, para o atendimento das situações de emergência e calamidade públicas, observarão a legislação vigente. Na sua aplicação, os recursos do fundo serão identificados mediante a criação de uma fonte específica, ressalvados os recursos de transferências voluntárias, que serão identificados pelas fontes vinculadas ao convênio cadastrado. Artigo 6º. Fica instituído o Programa Municipal de Combate às Situações de Emergência e Calamidade Pública, que visa a implementação de medidas destinadas à restauração da normalidade do município quando declarado em calamidade pública e à reconstrução de áreas afetadas. Parágrafo único. O programa previsto no caput desse artigo será regulamentado por meio de decreto no prazo máximo de 30 dias. Artigo 7º. As receitas, a alocação dos recursos orçamentários e as despesas administradas pelo Fundo Especial de Combate às Situações de Emergência e Calamidade Públicas serão publicadas no sítio eletrônico do Portal da Transparência do município de Nova Friburgo. Artigo 8º. Os pagamentos das despesas que trata a lei será feito diretamente pelo órgão ou entidade do Poder Executivo Municipal, Secretaria Municipal de Fazenda, e acompanhada pelo controle interno do município, responsável pela fiscalização de sua aplicação e por uma comissão composta por membros da sociedade civil organizada. Parágrafo único. A comissão de que trata o caput será composta por 6 membros na forma do decreto regulamentador. Artigo 9º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, receitas transferidas, saldos de doações e resultantes de convênio. Parágrafo único. Poderão ser firmados convênios com a União Federal e o Estado do Rio de Janeiro, bem como com os órgãos de sua administração indireta e fundacional para a obtenção de recursos necessários ao cumprimento dessa lei. Artigo 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrários. Nova Friburgo, 19 de janeiro de 2011, assina o prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto. Está lido, senhor presidente, o projeto de lei. Pois não, vereador, professor Pierre. Senhor presidente, tem a apresentação por parte de alguns vereadores também de emendas para otimizar o projeto, que passa agora às mãos de Vossa Excelência. Pois não, vereador. Senhores vereadores, como foi feito no projeto anterior a este, eu vou submeter ao plenário a entrada ou não da emenda, né, apreciação por parte da comissão. E, como foi feito outra vez também, voto nominal, para que... Pois não, vereador. Pode ter acesso ao conteúdo da emenda? Na leitura? Pode, vereador.
Eu vou ter que interromper a sessão para que os vereadores que quiserem ter acesso... Digo no sentido do próprio secretário fazer a leitura das emendas. Nós não podemos porque... Antes de incluir. Porque senão aí a gente estaria Isso é trazendo o muito plenário... vago. Vou incluir a emenda, mas a gente não sabe o conteúdo. Porque se a emenda não for... Então, mas se não for uma emenda... Óbvio que vindo dos nobres vereadores, com certeza são emendas de alto nível. Vereador, mas de qualquer forma... Eu preciso submeter, vereador, para saber se nós vamos aceitar ou não as emendas. Se o plenário aceita ou não a questão das emendas. Já que a ordem dos fatores não altera o produto, lê antes. Não, se não for... Senhores vereadores, vamos avançar. Vou submeter ao plenário se o plenário vai ou não aceitar as emendas. Vereador... Senhor presidente, então é questão de ordem. Em virtude, então, de alguns vereadores quererem ter noção mais clara do teor das emendas, requeiro, então, que seja dado um tempo na sessão, 2 minutos, para que possa ser lido. Isso. E desse a compreensão aos demais vereadores, e depois do entendimento se quer ou não que sejam inseridas as emendas na referida votação, na apreciação. Eu vou suspender a sessão, então, por 5 minutos, para que os vereadores que quiserem conheçam as emendas. Os trabalhos, submeto ao plenário, portanto, a aceitação das emendas ou não. Voto nominal, vereador Luciano Faria. Senhor presidente, por já ter meu voto da CCJ já definido como contrário às emendas, eu voto contrário à inclusão também. Vereador Manuel Martins. Contrário, senhor presidente. Vereador Renato Birramer. Favorável. Vereador Cláudio Damião. Favorável. Vereador professor Pierre. Favorável com breve declaração. As emendas intentam incluir a participação da sociedade e de entidades representativas no processo de fiscalização, para ter maior transparência. Tão somente isso. Vereador Marcos Medeiros. Favorável com breve declaração, no sentido de que a própria regulamentação, que é aberto o espaço para que o prefeito possa criar e viabilizar regras de acordo com aquilo que ele entende que possa dar agilidade ao processo, ele tem esse ato discricionário. Então, sou favorável por esse sentido. Vereador Nami Nassif. Desculpa, vereador. Contrário, senhor presidente. Vereador Edson Flávio. Favorável com a breve declaração de voto. Senhor presidente, no ano de 2009 eu apresentei um projeto de lei que cria o fundo de emergência com recursos que especifique praticamente idêntico a esse. O governo municipal devolveu. E um dos artigos que eu coloquei nesse projeto constava justamente a questão do Conselho de Fiscalização. Então, eu não posso votar contrário a um projeto que eu apresentei em 2009, que não foi acatado pela municipalidade, e que eu pedia a supervisão, a fiscalização da sociedade. Então, eu voto favorável, senhor presidente. Vereador Jorge Carvalho. Voto. Vereador Reinaldo Rodrigues. Contrário. Vereador Isaac Demani. Senhor presidente, o entendimento que eu tive com o vereador Luciano, de que há um temor de que esse projeto possa vir ser vetado de novo e atrapalhar a vinda de recursos para o nosso município, e a proposta que nós estaremos encaminhando logo após de ser formada uma comissão da Câmara Municipal para acompanhar de perto todos os recursos que serão geridos por esse fundo. Eu vou votar contrariamente à apresentação da emenda. Portanto, rejeitadas as emendas com 6 votos contrários. Senhores vereadores, agora, com relação ao projeto já lido, gostaria do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, vereador presidente Jorge Carvalho. Favorável. Vereador Isaac Demani. Favorável, senhor presidente. Vereador Luciano Faria. A favor. Vereador Manuel Martins. Favorável, senhor presidente. Vereador Reinaldo Rodrigues. Favorável. Comissão de Finanças e Orçamento, vereador professor Pierre. Senhor presidente, eu quero antes fazer o meu relato, aí depois eu dou o voto. O presente projeto tem a sua fundamentação numa necessidade, de fato, de criação de um fundo, de um programa e de uma estrutura com relação a questões de calamidade e de emergência. Lógico que aqui nós temos no parágrafo único, nos seus incisos do artigo 1º, todas as fontes de recurso que o projeto traz, transferências constitucionais, quanto à parte do Fundo Especial de Petróleo, alienação de bens móveis da administração direta,
remuneração de depósitos bancários, de recursos ordinários e de transferências obrigatórias do Poder Executivo, doações, auxílios, subvenções e outras contribuições de pessoas físicas ou jurídicas, bem como de entidades, organizações públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, e outras receitas quaisquer que possam ser legalmente destinadas. Dentro desse processo, o projeto está dentro de um campo de legalidade. O que preocupa a Comissão de Finanças e Orçamento, pelo menos por essa relatoria, é que se tratará de uma monta de recursos que poderá ser significativa e que a sociedade organizada de Nova Friburgo, através das entidades, está preocupada com a aplicação desses recursos, de modo que tenha o máximo de transparência e participação dessa sociedade no processo de fiscalização. É uma pena porque o projeto ele não traz com tanta clareza essa participação da sociedade. Há uma menção, mas ela não é clara e ela não é objetiva como poderia ser. Há um clamor social pela participação da sociedade. É uma pena que as emendas não tenham sido aceitas, porque traria em lei a presença dessas entidades. Elas poderão aparecer agora mediante decreto, que pode aparecer e desaparecer de uma hora para outra. Não fica assegurada em lei a participação da sociedade, das entidades. Na verdade, o texto traz membros da sociedade civil e não propriamente entidades. Há uma diferença cabal entre membro e entidade, e isso realmente preocupa a sociedade. É uma pena porque há uma diferença em o que aconteceu com o município de Teresópolis, que nós temos informações. O município de Teresópolis fez questão de colocar entidades da sociedade e apontar a fiscalização das mesmas. Nova Friburgo, que faz parte de um consórcio com Teresópolis, vai por esse caminho de modo diversificado. É uma pena que nós não teremos em lei uma garantia das entidades que poderão ajudar nesse processo de fiscalização. Isso seria algo muito importante. Agora, nós teremos que movimentar a sociedade para que ela possa acompanhar. Nós, vereadores, ficaremos fadados aos requerimentos de informação com 30 dias para a resposta, o que vai ser realmente um processo dificultoso no processo de fiscalização. Então, fica esse aspecto preocupante em termos da fiscalização dos recursos, que deveria ter uma transparência mais aguçada e uma participação maior da sociedade, mas nós ficamos, segundo essa relatoria, numa posição complexa. Se vota contrário ao determinado projeto, você impede o município de receber recursos. Mas, ao mesmo tempo, se você vota o projeto, você não consegue chegar ao cume de fiscalização que ele poderia ter. Ou seja, fica-se num dilema em que as duas saídas não são positivas, como poderia se ser através de uma compreensão, de um entendimento do Poder Executivo e de alguns vereadores. Mas isso não foi possível e temos que olhar o que seja mais importante. Nós temos outros mecanismos ainda mais difíceis de fiscalização, mas caberá à sociedade se envolver, se reunir, e nós também movimentarmos e aprovar, dar o voto favorável com essa ressalva que, infelizmente, não foi contemplada na lei como poderia ter sido. Nesse sentido, fazendo essa ressalva, nessa observação, essa concessão, ainda que concessivamente, o relator se coloca favorável, mas requer que registre-se em ata dessa casa a ressalva que a comissão, que a relatoria da Comissão de Finanças e Orçamento faz sobre a questão da participação da sociedade civil com garantia em lei das entidades. Com garantia em lei das entidades. Então, fica aqui a observação e o relato do presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador de São Flávio. Senhor presidente, na mesma linha, eu voto com a presidência, e na mesma linha eu acho que o Poder Público Municipal, o Executivo Municipal, está fechando canal de diálogo com esta Casa Legislativa, no meu entendimento. As últimas entrevistas que foram dadas nos veículos de comunicação, dizendo que o município precisa estar unido para resolver as questões, o Executivo não quer a participação da sociedade civil. Por exemplo, nesse projeto, quando nós rejeitamos a criação desse conselho,
comitê que fosse fiscalizar, nós estamos tirando as associações de moradores, estamos desvalorizando, não existe mais associação de moradores no município, então não existe mais conselhos municipais, porque as pessoas que fazem parte desses conselhos, que são legalmente constituídos, não estarão aqui presentes no projeto para fiscalizar. O fato de querer fiscalizar não significa que tem algum indício de irregularidade. Simplesmente é o fato do governo municipal compartilhar esse momento crítico, esse momento duro que está passando. Na verdade, nós estamos querendo tirar do governo municipal a responsabilidade somente dele, compartilhar com a sociedade, a responsabilidade de todos nós. E, nesse instante, mesmo que nós aprovássemos, o prefeito parece que vetaria, como vetou o projeto anterior, eu acho que o governo municipal está querendo realmente quebrar ou uma possível harmonia entre os poderes e está querendo exercer uma atitude, no meu entendimento, antidemocrática e ditatorial. Essa é a minha visão, que eu acho que daria para a sociedade civil fiscalizar, as associações de moradores, acompanhar esses recursos, que nunca entraram recursos desse porte no município, e gerenciaria junto com toda a sociedade. Bom, é uma decisão do Executivo, o meu voto com o relator, e vamos caminhar. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, inicialmente me coloco favorável à aprovação do projeto, discordando em parte dos vereadores da Comissão de Finanças que me antecederam. Portanto, com os pareceres a favor, senhores vereadores, tanto da Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças e Orçamento, o projeto encontra-se em discussão. Não havendo discussão... Senhor presidente, só rapidamente, não discutindo o projeto, mas a aprovação dele, como espero que seja por unanimidade, acarretará o envio de uma outra mensagem do prefeito, adequando ao orçamento do município a existência desse fundo, e aí já é uma questão técnica,